Muito bem, estamos gravando, na verdade estamos aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui no nosso evento sobre um debate em sistemas de gestão de certificação lixo zero. Um assunto muito importante, muito com tudo a ver com o que a gente vive hoje em dia na pegada ambiental, na pegada do ESG, na pegada do compliance. Então, muito importante você estar aqui com a gente presente. Fico muito feliz em receber você. Meu nome é Rossano Monesi, eu sou sócio-diretor aqui da TZERT-CQ Brasil, audito ISO 9001, 14000, 45 e outras normas de gestão há quase 22 anos. Os temas ambientais sempre foram muito importantes, agora então nem se fala. E essa solução que nós temos hoje no mercado de um selo diferenciado e que pode trazer muitos benefícios para as empresas é o assunto de hoje, quando vamos conversar sobre lixo zero, certificação de sistema de gestão lixo zero. Queria agradecer logo de início a parceria com a Zeros. Daqui a pouquinho o Matheus Peçanha vai se apresentar, vai falar mais sobre a Zeros, mas muito obrigado, Matheus, pela parceria, né, com a Zeros. A TZERT-CQ agradece a confiança e essa oportunidade de desenvolvermos esse projeto juntos. Agradecemos a todos os painelistas que estarão presentes aqui também, já vou apresentar cada um deles. E, é claro, você que se inscreveu, tirou um pouquinho do seu tempo aí, da sua noite, do seu momento de privacidade e descanso, para estar presente com a gente e poder colaborar nesse evento. E quando eu falo colaborar, é porque você pode sim, durante o evento, vá mandando suas mensagens aqui no chat. Mande suas mensagens aqui no chat, sua pergunta, sua dúvida, uma opinião, de repente até mesmo um testemunho, fique à vontade, coloque a sua informação ali. Nós temos uma equipe aqui por trás que está pegando essas informações e no final dos blocos que nós teremos aqui na apresentação desse evento, nós iremos responder essas perguntas, essas dúvidas, e isso vai ser com certeza enriquecedor para todos, né? A gente poder participar com comentários, com dúvidas, então fique à vontade durante todo o evento para se expressar ali no chat. Quem que vai estar conosco hoje à noite? Nós teremos Luiz Emílio Atanásio, meu querido sócio e amigo, sócio-diretor da TZERT-CQ Brasil, Matheus Peçanha, CEO da Zeros, Duaner Reis, executivo de meio ambiente da Petronas, a Cleusa Scali, analista de sustentabilidade da Big Box e Ultrabox, e o Pedro Hilou, diretor de sustentabilidade também da Big Box e Ultrabox. Tá bom? Antes de passar e apresentar aqui os panelistas, gostaria de falar um pouquinho sobre os blocos que nós teremos durante esse evento, até para você já ficar ligado e perceber como é importante ficar com a gente até o final, o quanto vai ser enriquecedor esse evento. Então, bloco 1, nós vamos falar sobre o que é a certificação lixo zero, por que é importante buscar isso, quais são os benefícios. No bloco 2, nós vamos falar sobre o caminho até a certificação. Como é que funciona na prática? Será que é algo que está muito distante da sua empresa? Ou não? Será que você consegue fazer isso de uma maneira mais acessível do que você imagina? No bloco 3, nós vamos falar sobre ganhos, resultados e transformação organizacional. E no bloco 4, nós teremos dicas aí para empresas que querem começar, que talvez ali pensem, puxa, eu consigo começar do zero? Ou eu já tenho uma certificação de ISO 14001, será que eu consigo implementar isso em conjunto no sistema de gestão integrado? Então tem muita informação rica, e eu sou aqui apenas um moderador. As pessoas, os painelistas que estarão aqui são profissionais experientes que vão contar como que foi o desafio disso no dia a dia, além de apresentar os benefícios e critérios desse sistema de gestão lixo zero que está movimentando aí o Brasil, e a gente está junto aí nesse barco. Ok, pessoal? Vamos começar com as apresentações? Primeiro bloco de vez, o que é a certificação gestão lixo zero e por que isso hoje, por que buscar essa certificação hoje é tão importante, qual o valor percebido dessa certificação, o contexto em volta dela, e a gente começa falando com o Matheus, da Zeros. Matheus, se puder falar um pouquinho para nós sobre esse tema, a ideia é que cada painelista nesse momento tem em torno aí de 2 minutos e meio, um pouquinho mais,
para abordar as perguntas e a gente poder trazer dúvidas e curiosidades para os participantes comentarem ali no chat e a gente poder falar no final. Matheus, a palavra é sua. O que é exatamente a certificação lixo zero? Como que ela é reconhecida hoje no Brasil? Tá bom. Obrigado, pessoal. Novamente, parabéns aí, Duana e Cleusa, Pedro, é excelente o trabalho que vocês têm feito, né? A gente está acompanhando de perto e isso é muito legal, né? Eu acho que é um dos grandes prazeres que a gente tem aí é acompanhar as empresas, né? E o desenvolvimento na gestão e, bom, a, a certificação vem de um sistema de gestão, né? Que é um padrão internacional. Então, assim, como eu acredito que a maioria de vocês esteja nesse mundo aí do ICQ também, então é como se fosse uma ISO, né? Um modelo de sistema de gestão, com a diferença que ele é totalmente baseado nos 9 R's da economia circular, nos 3 R's, né, da gestão de resíduos. Ele tem todo uma base voltada para a melhoria contínua, né, o desenvolvimento da gestão de resíduos. Então, esse é o sistema de gestão lixo zero, algo que foi implementado e um dos grandes pontos que eu acredito que é o grande sucesso do sistema de gestão é que ele pode ser implementado, e a gente já tem visto isso em vários países da América Latina, agora na Europa, começando nos Estados Unidos, o mesmo modelo sendo aplicado em qualquer lugar. Então, é diferente de alguns modelos que a gente vê que muitas vezes quando tropicaliza tem que mudar muito, ou quando vai para a Europa tem que mudar. A gente tem dentro desse sistema de gestão, da mesma forma que outros sistemas de gestão, algo que vai se tornar padrão, né, em qualquer lugar. Então, é um sistema que pode ser utilizado por qualquer empresa para melhorar a gestão de resíduos dessas empresas. E a certificação desse sistema de gestão foi o que foi criado para que as empresas pudessem validar esse sistema de gestão. Claro que hoje a gente tem diversas formas, né, para se basear na gestão, né, temos uma legislação muito completa para resíduos, temos hoje diversas, não só leis, mas como também ABNTs, né, que estão ajudando as empresas nesse caminho, mas eu entendo que o sistema de gestão vem para também cooperar e tornar mais palpável também para muitas empresas que muitas vezes não conseguiam tirar da legislação essa melhoria. Então, certificação do sistema de gestão, lixo zero é uma auditoria e validação de um sistema de gestão de resíduos eficiente e com uma grande capacidade, aí, uma grande sustentabilidade nos processos. Excelente, Matheus. Muito obrigado. E aí, aproveitando o que o Matheus mencionou, Emílio, o que diferencia essa certificação de outras da área ambiental? Porque a gente tem a ISO 14001, por exemplo, que é bastante conhecida, mas qual que é a diferença, né, da certificação lixo zero para 14001, por exemplo? Certo. O Matheus comentou alguns pontos importantes que eu até tinha também colocado para destacar, mas o que eu costumo comentar até quando me questiono em relação a isso, que acho que é uma das questões bem corriqueiras, né? 14.000 e lixo zero, né? De que forma elas se complementam ou de que forma elas estão apresentadas, né? E o Matheus comentou bem, né? O lixo zero, na realidade, é um sistema de gestão, né, focado em resíduos, né? Quando a gente fala da ISO 14001, a gente pensa numa gestão ambiental mais ampla, onde vai envolver questões de efluentes, de emissões e tudo mais, né? E, claro, resíduos, porque dificilmente eu tenho uma empresa que não tenha resíduo como um aspecto ambiental significativo. Mas, para algumas organizações, o resíduo não é o mais relevante, né? E a ISO 14000 acaba tendo essa visão de quais são os aspectos específicos de cada empresa e aí focando naqueles que são mais significativos. Esse é um ponto importante, né? E o que eu vejo do sistema de gestão lixo zero, agora especificamente, é que traz algumas ferramentas e alguns critérios que a gente não vê nas outras normas ISO, né? Especificamente na 14000, né? Que, por exemplo, o lixo zero traz, né, um índice de desempenho específico, né, que é a questão lá do índice de reciclagem, que na ISO isso não existe, né? A gente tem os indicadores ambientais que a organização define a partir de seus aspectos, né? E traz a questão também dos 3 R's ou dos 9 R's, né, que o Matheus comentou, como algo
como algo estruturado como requisito da norma, né? No fim das contas, né, eu vejo que as duas normas convergem, né, para o mesmo objetivo, só que o lixo zero tem essa visão clara do resíduo, né? Foco no tratamento e destinação adequada dos resíduos, e nem geração, né, muitas vezes, né, Emílio? Isso, então. Geração, né? A gente procura na 14.000, por exemplo, caminhar, né, junto com a empresa, na questão dos 3 Rs, 9 Rs, né? Mas não como uma exigência, né, declarada na norma, diferente do lixo zero, que coloca lá como requisito, né? Eu tenho que ter essa visão dos 9 R's aí e aplicar elas efetivamente no sistema de gestão, né? Muito bom, muito bom. E aí, falando da Petronas, Luaner, por que a empresa decidiu buscar essa certificação? Teve algum gatilho interno, externo, alguma situação que despertou o interesse de vocês para essa certificação? Sim, sim. Essa questão, essa gestão de resíduos para nós da Petronas, ela sempre foi uma grande questão e sempre foi o centro das atenções nossas, porque a nossa preocupação era sempre a gente entender esse impacto e tentar reduzir isso da melhor forma possível. Essa certificação, eu acho que a gente buscou realmente atestar testar todo o nosso trabalho que a gente vem feito, assim. Esse gatilho, eu acredito que foi há uns 7 anos atrás, quando a gente começou a entender e desenhar esse cenário, qual que vai ser o futuro, como que a gente consegue reduzir ao máximo. E aí a gente buscou várias alternativas com isso, e a certificação meio que veio para testar realmente todo esse trabalho, todo esse empenho que a gente teve. Realmente é uma ISO, uma coisa que eu falei muito, conversei muito com a Ziro, com o Matheus, é que essa certificação realmente é uma ISO, ela tem o peso, ela tem toda a validade. A envergadura, né, da E a credibilidade. envergadura exatamente de uma ISO, como se a gente estivesse trabalhando com uma ISO e fazendo uma certificação de uma ISO 9000 ou uma ISO 14000. Nesse momento agora a gente está passando por uma recertificação de ISO 14000 e eu te atesto aqui para todo mundo que realmente o peso e o empenho é realmente igual. É uma carga muito grande. Excelente, Luaner. Obrigado, muito Sim. bom. E aí, conversando agora um pouquinho sobre a Big Box também, tanto o Pedro quanto a Cleusa pode ficar à vontade para interagir. A gente queria saber também essa mesma pergunta, né? Houve algum gatilho interno ou externo que fez com que vocês decidissem buscar essa certificação? Houve sim, Rossano, com certeza. Em termos de gatilho interno, tem tanto interno a mim quanto interno ao Big Box em si. Em mim, eu sempre odiei desperdício. Eu nunca gostei, desde criança, de ver pessoas passando fome e eu jogando comida no lixo. Para mim, isso nunca entrou na minha cabeça, sempre isso me incomodou demais. Quando eu entrei no Big Box, eu entrei para tocar área comercial, mas vi uma grande necessidade e uma grande oportunidade em a gente se diferenciar dos outros mercados que não faziam nada disso, trazendo a sustentabilidade, a gestão de resíduos, a reciclagem e as doações, porque também não entrava na minha cabeça desperdiçar tanta comida. Tanta comida ir para o lixo nunca entrou na minha cabeça, só que eu tirei isso só de mim, da minha casa, do meu prato, e levei para uma empresa que gerava 500 toneladas de resíduos. Então, foi a transferência dessa mentalidade para lá. Em termos de gatilho externo, a grande concorrência de novas lojas de supermercados que vem abrindo constantemente, a grande competição, a dificuldade que é você ter um supermercado hoje em dia, como forma de, ao mesmo tempo, fazer bem para o meio ambiente, ser bom para a sociedade, para nós, para todo mundo, cuidar de onde a gente vive, que é essencial, ao mesmo tempo se diferenciar competitivamente e atender uma necessidade própria, que eu odeio desperdício. Acho que foi tudo isso. Culminou com a Cleusa estar ali no lugar certo, na hora certa, ela era recepcionista, e eu chamei ela topou a gente criar a área, e estamos aí. Muito bom, excelente. E agora, então, nós já percebemos que existe aí um valor. Existe um valor percebido nessa certificação, tanto pelas duas empresas aqui representadas que são certificadas, né, a Petronas e a Big Box, quanto pelos, né, auditores, gestores, por que não ali também idealizadores desse programa. Então, agora a pergunta no bloco 2, o que a gente quer entender é qual o caminho até a certificação. Como que funciona na prática. Então, antes de ouvir a experiência
da Petronas e da Big Box. Vamos ouvir o Matheus da Zeros para falar para nós quais são os principais critérios para obter a certificação. É muito complicado, Matheus? Tem muito requisito normativo ali, Matheus? Conta para nós. Bom, essa parte aí eu acho que seria legal também o Luiz falar, né, que vocês são os maiores, tem a maior expertise, né, nessa parte de norma, né, mas, assim, a minha vida, né, como nessa frente de gestão de resíduos, do lixo zero, eu acredito que é tudo parte de uma mudança muito, realmente, na maneira de pensar, na maneira que a gente olha resíduos, né. Então, quando começa a entender, como o Pedro falou, entende a questão do desperdício, entende o impacto que causa para o planeta, para a sua cidade, para a sua empresa. Claro que também tem um impacto financeiro, que pode ser algo que vai ter um peso muito grande, que eventualmente uma gestão de resíduos vai melhorar. Então, quando se tem esse entendimento, começa-se a pensar, né? Então, todas as áreas vão gerar resíduos, todo mundo vai ter algum resíduo mínimo que vai gerar em alguma operação. E a ideia principal é ter esse entendimento de que dos tipos de resíduos e onde que eles estão sendo gerados, por quem que eles estão sendo gerados. E aí a gente começa a fazer um diagnóstico mesmo, assim, né? Eu vejo que a gente, muitas vezes, um dos grandes problemas com resíduos tem que as pessoas deixam muito para, tem uma lixeira lá, já está acostumado, coloca no lixo, aquilo ali vai embora e acabou, né, o problema. No outro dia está tudo limpinho lá, organizado. E essa mudança de mente, esse entendimento da geração de resíduos, vai gerar, então, sim, todo um processo, né, um trabalho. E, claro, e aí a gente está falando de gestão de resíduos mesmo, e as necessidades do sistema de gestão, né, que vão lá da parte de contexto da organização, que é o entendimento do ambiente, as pessoas interessadas, passando uma questão muito importante, a questão da liderança, que muitas vezes a gestão de resíduos é só feita por alguém lá na ponta, né, que cuida, e é até legal ver o engajamento do Pedro, né, com essa frente, e a gente, através do Duaner, né, também, tanto por ele, quanto outras pessoas que já participaram de reuniões conosco, a gente vê que isso ajuda muito, né, quando uma empresa não tem um olhar de alguém que está acima, né, alguém que tem esse olhar mais estratégico da empresa, Esse foco, né? Muitas vezes acaba sendo uma coisa muito perene, né? O projeto, como se fosse um projeto de alguém que dura um período de tempo. E, por fim, claro, né, trazer todas essas questões dos 9Rs, dos 3Rs, do planejamento, esses indicadores que a gente tem de redução de resíduos, reutilização, reciclagem, redução de resíduos para aterro, redução de resíduos para queima. Então, são coisas que vão ajudar as empresas a guiar, né, estrategicamente, e aí sim fazer uma operação bem feita, né, aí já entendendo as pessoas, entendendo o local, vai conseguir fazer uma operação bem feita com os contentores, com os destinadores, com as pessoas envolvidas, muitas vezes empresas de gerenciamento capazes, né, como é o caso da Petronas, né, que tem a Big Box também, né, as duas têm empresas ali que estão auxiliando, isso é extremamente importante nesse processo para as empresas, né, que têm profissionais muito capacitados, com entendimento de mercado, de destinação, de cada tipo de resíduo. E, claro, e por fim, bem importante, a avaliação contínua e melhoria desse processo, que vai estar sempre, então, em constante mudança, as pessoas vão mudar, os resíduos muitas vezes vão mudar, então está sempre melhorando para alcançar a maior eficiência possível, e justamente um dos pontos da auditoria é verificar essa eficiência, validar essa eficiência através de todo o rastreamento dos resíduos, né? Então, show, excelente, Matheus. Deu para ter uma visão geral e agora a gente quer saber como é que funciona essa auditoria na prática, né? Nesse modelo, como é que é a solicitação, como é que a empresa é auditada, Emílio? Fala um pouquinho para a gente. Ok, bom, o primeiro ponto é a adesão ao programa junto, né, ao Global Zero Waste, né, que para que depois a empresa esteja habilitada, né, a passar o processo de avaliação.
A solicitação, basicamente, é um cadastro onde a gente define, a partir do número de pessoas envolvidas na organização, no escopo da certificação, o tempo da auditoria que vai ser definido. Então, dependendo do porte da organização, a gente vai ter mais ou menos tempo de auditoria. A auditoria, ela é basicamente uma auditoria de sistema de gestão, ou seja, os mesmos auditores nossos que atuam em sistemas de gestão, principalmente ambiental, mais qualidade, segurança no trabalho, eles vão fazer uma avaliação por amostragem, né, usando, né, a norma internacional do lixo zero, e pontuando. Aí tem uma diferença importante, né, em relação às certificações ISO, né, que a gente tem, na verdade, é um modelo de checklist onde cada requisito da norma, né, dentro da estrutura dela, ela pontua valores, né, e tem um aspecto que é legal também, porque eu tenho níveis, né, de certificação, ou seja, a empresa pode estar, a adesão dela em relação aos requisitos, ela pode estar num nível que a partir de 40%, ela já está habilitada a ter o nível bronze, né, e pode fazer um caminho evolutivo nisso aí, né, ou seja, ela pode ter a certificação lixo zero no nível, né, inicial, e com o tempo, e aí o Matheus comentou da melhoria contínua e tudo mais, né, e atendendo os demais requisitos, né, e caminhar para o nível prata até chegar ao nível ouro, aí, que seria, né, o nível máximo aí da certificação. Né? Então, esse é um aspecto que é uma diferença importante da certificação das ISO em geral, né, que não envolve pontuação de requisitos, né? A gente tem esse modelo muito, muito parecido em outras certificações, né, e o lixo zero é um exemplo, né? Então, a partir daí, os auditores vão apontar para a empresa, né, o nível de aderência aos requisitos, e aí a empresa pode optar por manter o nível que alcançou, ou tomar alguma ação para atender os requisitos que não foram cumpridos, e subir de nível. Isso na própria auditoria, seria como a gente tratar alguma não conformidade da auditoria, ou então nos ciclos seguintes, né, como um processo realmente de evolução, né, que é importante, porque a evolução caminha com o selo, né, e com a certificação emitida. É um amadurecimento, né, Emília? É uma jornada mesmo, por assim dizer, né? Exatamente. Muito bom, excelente. Falaram Matheus e Emília. Agora vamos ver se as empresas concordam aí. Quem já passou pela auditoria, quem alcançou a certificação. Então, Duane, já conta para a gente aí, Duane, como é que foi essa preparação? Teve consultoria? Foi só com a equipe interna? Quais foram os desafios que você sentiu nessa preparação para conquistar o selo? Claro. Compartilhar com vocês isso tudo. A gente está, como eu disse anteriormente, a Petronas vem há muitos anos pensando nisso, mas a gente conta com uma parceria muito grande com a Recicla Clube, que é uma startup de gestão de resíduos que está com a gente faz 5 anos, ajudando nesse processo, organizando a casa, trabalhando em conjunto com a gente, fazendo esse trabalho a 4 mãos que a gente fala aqui, para que tudo corresse bem. Antes mesmo da certificação da lixo zero, a gente já pensava num termo que a gente chama aqui, que a gente trabalha, que chama aterro zero, que a gente tentava e sempre mirou zerar todo e qualquer tipo de resíduo que a gente conseguisse destinação para aterro. Então, as nossas métricas sempre foram desenhadas para isso. Quando a gente conheceu a certificação, a gente ficou ainda mais empolgado. A gente queria realmente atestar e certificar todo esse trabalho, ter a concretização de tudo que a gente estava fazendo. Isso foi bem legal. Assim, eu acho que o desafio mesmo como a gente é uma indústria de óleo e gás e como a gente tem muitos funcionários, realmente plantar essa semente, compartilhar com todos, fazer com que todo mundo que está aqui dentro abrace essa ideia e faça essa prática, porque a gente tem que contar com todo mundo, com o empenho de todos, não só da gente, da alta direção, que estamos engajados nisso, mas realmente plantar essa semente, fazer essa educação ambiental com todos e colocar na visão deles também que isso o tanto que isso é importante, e realmente os resultados são incríveis, assim, a gente tem muita coisa legal. Eu acho que o desafio guarda os resultados para o próximo bloco, guarda aí. Isso, exatamente. No ar. Muito bom.
Excelente, Doni. Excelente, Doni. Muito bom. É bom ouvir. E agora eu fiquei curioso também para saber da Big Box. A Cleusa podia falar um pouquinho aí, Cleusa, como é que foi o desafio, se alguma coisa até que o Duane falou tem a ver com o que aconteceu com vocês também. Queremos saber como é que foi esse desafio de implementar o sistema de gestão lixo zero. Então, essa semente foi plantada lá em 2020, quando o Pedro entrou na empresa. Ele, em contato com a diretoria, fizeram a parceria com duas empresas que até hoje nos acompanham, que é o Cerado Orgânico, o Pátio de Compostagem, e a empresa Luxtree, que faz as coletas, e essas duas empresas prestam assessoria para nós. Com elas, nós implantamos o projeto da separação em 3 frações. Nós começamos a separar o que é orgânico, que vai lá para o pátio de compostagem do Cerado Orgânico, vira adubo e volta como verduras para ser vendida nas lojas. Os recicláveis que vão para a cooperativa dos catadores, e a gente, desde o início, a gente faz de tudo para ir menos de 10% de rejeito para o aterro sanitário. Com esses passos, nós contamos com um agente meio ambiente em cada loja. Geralmente é o líder da limpeza. Ele nos auxilia, ele passa para nós, ele replica as informações, o que está acontecendo na loja, o que é necessário. Ele vai nos passando e a gente vai auxiliando a loja. Realizamos treinamentos com todos os colaboradores, promovendo a compreensão de cada processo. Investimos também na comunicação visual. Nós fizemos adesivos para colocar nas lixeiras. Nessas lixeiras está o nome da fração, que seria orgânico, rejeito ou reciclável, com o desenho do produto que pode ser jogado ali dentro. Também temos os containers. Os containers também são identificados por cores. O reciclável é verde, orgânico marrom e o rejeito cinza. E também temos identificações nos caixas, assim, no caixa, quando o cliente chega, ele pode observar que temos essas ações sustentáveis dentro da empresa. Nós criamos uma planilha com todos os dados das coletas, permitindo acompanhar o desempenho de cada loja. A gente consegue medir a quantidade que está sendo enviado para cada fração. E fizemos reuniões mensais, onde contamos com a presença dos gerentes, dos agentes do meio ambiente, onde nós expomos essa planilha e conseguimos discutir os resultados daquelas lojas que estão bem e aquelas que precisam buscar melhorias. E também, até hoje, nós contamos com a consultoria dessas duas empresas, que é o Cerado Orgânico e a Luxtree. Eles prestam treinamentos nas lojas, geralmente quando a loja está com um resultado que não está muito bom, o pessoal vem, faz treinamento e assim a loja vai melhorando o desempenho para chegar nessa meta, que é o que nós exigimos, que seja enviar menos de 10% por aterro. Um dos principais desafios que enfrentamos na empresa é a rotatividade dos colaboradores. A gente faz o treinamento, auxilia, o colaborador aprende, o processo começa a andar, aí de repente o colaborador sai. Aí entra outro que não sabe, a gente tem que passar todo esse processo. Então, é um dos problemas que nós enfrentamos, é a rotatividade. E também, eu acho que a maioria das empresas, né, Cleusa, sofrem com isso no dia a dia. É importante você dizer isso. Pode continuar, me perdoe, não quis interromper, viu? Não, mas eu acredito que é isso também. A maioria tem esse problema e nós estamos buscando soluções para melhorar com isso, fazendo treinamentos, melhorando, fazendo processo seletivo para a pessoa ir crescendo na empresa para ficar e continuar com o treinamento que ela tem. Outro desafio que nós encontramos no processo de certificação foi a documentação. Como é um setor novo na empresa, nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo. Faltou documentos.
a maioria das coisas nós sabemos fazer, temos na ponta da língua o que é, como fazer, só que não está documentado. Não tinha aquela evidência documental, né? Isso que foi que tirou alguns pontos de nós. Então, a partir do momento que nós fizemos a auditoria, percebemos isso, nós já começamos a melhorar nessa parte, começamos a documentar mais o nosso setor para uma próxima auditoria, nós ter tudo documentado. Excelente, muito bom. Quer complementar alguma coisa, Pedro, com relação ao dito pela Cleusa? Não, tranquilo, acho que ela trouxe bastante completo aí, foi bem Deu para imaginar o detalhado, desafio, viu? suficiente. Deu para imaginar o desafio. Excelente, Cleusa. Pedro, muito desafiador, obrigado. desafiador. E teve desafio, com certeza também teve ganhos, resultados, transformação organizacional, que é o que a gente conversa agora no bloco 3. E aí vamos perguntar lá para o Duane, da Petronas, Duane, como é que foi percebido isso na prática? Que a estruturação do sistema de gestão trouxe já alguma mudança, alguma transformação que ficou sensível? Sim, sim. Primeiro foi a acreditação no nosso trabalho, né? A atestação de tudo que a gente fez. Acho que esse foi o ponto alto, assim, para todo mundo, para a nossa direção, para a nossa diretoria, para a nossa gestão, para o externo, porque realmente o que a gente traz aqui, o que a gente faz aqui, por mais que muitos acham que a gente não está no país muito desenvolvido, a gente tem muitas coisas novas, a gente tem muita coisa a ensinar para as pessoas lá de fora e para outros grupos também ver e estimular as pessoas também a fazerem isso. Então, essa acreditação foi assim, essa certificação traz essa sensação de que a gente pode mais e que esse trabalho a gente está no caminho certo, que a gente está deixando o legado para trás e outras pessoas estão vendo isso para que consiga realmente compartilhar isso. Eu digo muito que traz também o amadurecimento da cultura regenerativa de sustentabilidade como o meio ambiente como um todo, assim. A gente percebe muito isso através desse sistema de gestão, mas como a gente já vem preparando há muitos anos e como vejo também aí para a Big Box, que eles têm falado, esse trabalho é muito importante. O retorno das pessoas, quando você compartilha, elas trazem de novo isso para a gente, as pessoas levando para casa essa conscientização e compartilhando com familiares, aplicando em outros setores, aplicando... Ultrapassa as fronteiras da empresa, né? Exatamente, ultrapassa, vai muito além. A gente o tempo inteiro, às vezes, quando eu estou na planta, estou lá, assim, alguém me para, fala, Duane, você não acredita, mas a gente plantou isso na minha igreja, a gente colocou isso em prática lá na minha casa, compartilhei com minha mãe, levei isso para outro lugar e a gente fica assim, agradecido, né? Fica cheio. A Petronas tem um programa de educação ambiental excelente, apoiado pela Recicla Clube, a gente tem pessoas dedicadas para isso lá dentro. A gente faz um programa muito completo, assim, com, cara, inúmeras iniciativas, um programa muito mesmo, escolinha, muitas vezes que a gente fala, que a gente, voltando no que eu falei anteriormente, plantando a semente todos os dias, todo dia relembrando as pessoas disso. Eu acho que a mudança é essa, a gente sente o clima também muito melhor quando a gente, a certificação como um todo, né, todo mundo fica muito feliz, as coisas acontecem e estimula, eu falo que é estimulante para todo mundo isso, a importância dessa certificação, a importância do trabalho e a importância do todo, eu acho que é bem legal isso, para a gente foi notório. Muito legal o depoimento, muito bonito ouvir isso, porque algumas coisas são intangíveis, mas são perceptíveis, né, Duane? Então, exatamente, Rosana. É isso aí. Legal. Show. Vamos ouvir um pouquinho também agora da Big Box, né? Fique à vontade, tanto o Pedro quanto a Cleusa, para falar um pouquinho dessa experiência que vocês estão sentindo já de ganhos no dia a dia. Boa. Bem, realmente, quem fica sabendo admira muito, fala muito bem. A gente foi falar esses dias que a gente
treinou já mais de 15 mil colaboradores nesses 5 anos, né, com todo mundo que entra, que sai, que entra, que sai. E para mim, acho que talvez o maior impacto nem seja no ambiental, seja no social. São pessoas que saem com uma educação ambiental muito maior, vão gerar uma mudança no seu bairro, na sua cidade. E o que a gente precisa hoje é disso. Não tem, a nossa maior dificuldade é com a educação, para ter uma sustentabilidade no planeta Terra. Todo mundo acha que sustentabilidade é ficar plantando árvore, ou que sustentabilidade é muito caro. Acho que sustentabilidade também seria bom muita gente plantar árvore, falando de forma séria. Mas o ponto principal é esse, assim, as pessoas, a mudança nos colaboradores e a visibilidade. A visibilidade é muito grande. A gente já saiu em diversas TVs, revistas, palestras, eventos da Abras, que é a maior associação de supermercados, TV Brasília, TV Cultura, SBT, Band. Então, acho que a visibilidade, porque nós somos, de fato, o único supermercado lixo zero no país. Então, isso é um case mesmo. E, com certeza, no longo prazo, a gente pensa em abrir na Bolsa de Valores também a empresa. Com certeza vai ser um diferencial competitivo nessa hora para o investidor, até que são até algumas obrigações que tem na própria Bolsa de Valores. Inclusive, tem que estar aqui batendo palma a Renata Rebouças, que é do lixo zero, do Cerrado Orgânico, que foi uma das influenciadoras, precursoras dessa ideia, desse movimento. A Renata ainda tem o pátio de compostagem Cerrado Orgânico, e grande parte dos nossos resíduos é ela que transforma em adubo, é ela que replanta novos vegetais com esse adubo, e é ela que também permite que a gente tenha tudo isso. Então, acho que esse desenvolvimento dos pequenos agricultores, pequenos parceiros, como é o caso do Cerrado Orgânico, também é interessante a gente poder desenvolver pequenos produtores que estão nesse mercado, que é um mercado super difícil, que não tem ajuda, que não tem subsídio, não tem mentalidade de ninguém. Então, a gente puder também ajudar a levar essa missão adiante, estamos juntos demais. Inclusive, o projeto foi falado até num congresso no México, foi apresentado pelo esposo da Renata Rebouças. Ele apresentou o projeto Lixo Zero do Big Box no congresso no México. Bem legal. Muitos impactos positivos, né? Muitos impactos positivos. Cleusa, alguma coisa que você gostaria de destacar também de tudo que o Pedro falou? Alguma coisa que, de repente, ele não disse, você acha interessante? Eu acho que o Pedro falou tudo. O impacto nas mídias, isso ajuda muito, é um impacto muito positivo para a empresa. É muito gratificante. Excelente. Então, olha só, já percebemos aí que também existem impactos práticos da certificação. E agora, nesse bloco 4, a gente fala sobre dicas para empresas que querem começar. Então, você que está aqui agora assistindo ao vivo, já vai ter dicas. Se você está vendo agora gravado esse evento depois, fica atento que vai ajudar muito. O Matheus, logo de cara, o Matheus da Zeros, já vai dizer para a gente quais erros mais comuns e como evitá-lo. Quais são esses erros mais comuns e como fugir deles, Matheus? Bom, tem alguns, né? Assim, eu acho que o ponto principal que a gente percebe em algumas empresas é realmente o tratamento da gestão de resíduos como um projeto pontual, né? Não dá perenidade, seja em fornecedor, seja em empresas de consultoria, seja de gestor, né? Para muitas empresas é isso, então tem que ser algo perene, evitando... Seria entender que o sistema de gestão, né, lixo zero, ou a gestão de resíduos, ela é algo que deve ser implementado dentro da empresa. Por isso que a participação de uma liderança é tão importante, né? Conseguimos trazer questões da gestão de resíduos para dentro de estratégias da empresa. Muitas vezes também existe um foco muito forte na reciclagem, né? No final, lá no que fica dos resíduos. E não tem um olhar para, né, a gente... É um R dos 9 a reciclagem. Tem outros 8 R's que podem auxiliar na redução de resíduos, outro tipo de destinação, né, no repensar aquele resíduo, reaproveitar. Então, né, não focar só nos 9 R's lá na destinação do resíduo. E talvez, assim, né, então, por último aqui, só para não me alongar muito, deixar os amigos falarem também, é a questão da comunicação, né? Para muitas empresas, quando estão começando ou quando estão implementando um processo, né, tem alguns envolvidos e vão lá e fazem uma mudança muito radical no processo
e as pessoas que estão ali no dia a dia, seja cliente, seja colaborador, não sabem exatamente, né? Então, comunicar, capacitar, treinar as pessoas, né, para que elas entendam o que está acontecendo, para que elas possam participar também, se sintam parte do processo, é bem importante e ajuda o resultado, tanto a melhorar o resultado, né, os resultados dos indicadores que se colocam, como também a manter, né, as pessoas engajadas vão ajudar a que o projeto tenha continuidade. Então, trouxe 3 aqui para cooperar e vou deixar meus amigos também falar. Muito bom, Matheus, muito bom. E, Emílio, pensando nisso também, o que você tem percebido com relação aos segmentos, setores, tipos de empresa que têm buscado mais essa certificação, até para, de repente, atrair outras de segmentos semelhantes? Então, acho que até a presença dos nossos clientes aqui já mostra que a procura é bastante variada, né? No início, quando a gente começou a conversar sobre isso com o Matheus, o pessoal da Zeros, assim como nas certificações ISO, a gente imagina a indústria, né? Sempre buscando isso. E a gente tem visto segmentos mais variados, a gente está aqui com uma rede de supermercados, uma indústria, né, de lubrificantes, mas a gente tem feito propostas e conversados com clubes de futebol, parques, enfim, é bastante variado. Eu acho que essa visão de que para a parte interessada, né, para o stakeholder, a demonstração através de uma certificação de que a empresa tem esse compromisso, né, que assumido aí com o lixo zero, tem feito com que essa procura seja dos mais diversos segmentos, né? E até só um ponto aqui em relação ao que estava se falando antes, né? Esses resultados e até os exemplos bonitos, assim, de que as empresas têm alcançado com o sistema de gestão. Eu estava pensando aqui que a visão que normalmente o pessoal tem é que agora com tudo isso vem o auditor para atrapalhar o processo, né? Ou seja, todo mundo fez um trabalho legal, se esforçou, e aí vem o auditor ali para procurar problema. Pelo contrário, né? A gente tem colocado ali até na nossa apresentação que nosso papel é trabalhar com credibilidade, com excelência técnica e apoiar as empresas nesse processo, né? E uma coisa que eu percebo isso já de anos trabalhando com certificação é que é uma mudança de cultura, né? Então, não vai ser com 1, 2, 3 anos que isso vai se consolidar, e a certificação traz como um marco, né? O Danner comentou ali, né, que a sensação de estar certificado, né, de receber esse resultado, ela marca um momento nessa jornada toda. Não é o fim, né? Em geral é o começo de tudo, mas vai mostrando que a empresa está alcançando os resultados e isso está sendo atestado e por um organismo que tem, né, uma credibilidade e uma acreditação, né, para fazer isso. Então, acho que esse é o nosso papel como certificadora e como auditor, né? Ou seja, não é ir lá tentar estragar tudo, pelo contrário, é contribuir para esse crescimento de todos, né? A gente brinca como Nada auditor, de ser né? desmancha prazer, né, Emílio? Exato, né? Não é esse papel, até é uma visão antiga até, né, Com que certeza. era uma certificação, né? Mas hoje em dia isso não cabe mais, né? Ou seja, claro, a gente tem tem a cobrança, né? A gente é rigoroso, a gente cobra, né? Mas porque a empresa quer que a gente verifique isso também, né? E não só fique, né, fazendo uma auditoria como pro forma ali, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é importante. Muito bom, muito bom. E, Duaner, se você fosse dar um conselho para uma empresa que está pensando em começar neste processo, com o que você viveu até agora, o que você diria? Rosana, eu acho que a primeira palavra que eu falaria seria faça. Comece. Starte o seu processo. Acredite que vai dar certo, assim. Não tem outra coisa para falar que não seja isso, do que faça. Como o Emílio falou, a certificação não é um bicho de 7 cabeças. Não é, todo mundo tem isso muito é um pensamento antigo. Tem dificuldade, a Cleusa falou, o Pedro falou, existe dificuldade em todo o processo, documentações, é um processo realmente muito longo, mas é um processo que no final é um final muito feliz, é um final ótimo, assim. Porque eu penso que a gente tem que realmente entender, assim, qual que é o impacto, você tem que ver qual que é o seu impacto perante isso. O mundo hoje é isso, a gente tem que tentar minimizar isso tudo que a gente faz e tentar realmente pelos canais que a gente tem, por tudo que a gente tem aí, todo esse conhecimento, colocar em prática isso.
colocar minimização de tudo que a gente tem feito. E existe aí, não como antigamente a gente tinha aquela coisa dos 3 R's, a certificação hoje traz para a gente 9 R's, inúmeras possibilidades para a gente tratar tudo isso, para a gente dar um direcionamento, assim, mesmo que no início seja muito confuso, complexo, é realmente uma normativa muito complexa, pesada, mas nada impede da gente lograr esse sucesso no final, que com certeza vai vir. E a tecnologia evoluiu demais, né, Duane? O que era não antigamente, hoje virou sim, não é isso? Exatamente. Assim, um número que a gente traz, assim, que eu gosto de falar, a gente tem mais de 30 parceiros dentro com a gente na Petronas, assim, para fazer essa gestão, é uma gestão muito completa. A gente tem resíduos perigosos e, assim, inúmeros tipos de resíduos. Então, assim, tem solução. Busquem, faça. Por mais que seja, no início, venha, assim, mostrar um trabalho enorme, mas vale a pena. Existe tecnologia, existe onde ir, existe como buscar. A gente está com uma geração muito jovem e com a cabeça fresca, e acho que a gente inspira também outros, né? A gente quer buscar essa inspiração para todo mundo. Excelente, Duane, muito obrigado. E você, Cleusa, você ficou na linha de frente aí nesse projeto, né? Abraçou aí, como o Pedro comentou para a gente no início. Que conselho que você daria para uma empresa que está pensando em começar esse processo? O que você diria para eles? A empresa que ela está começando do zero, eu acredito que o primeiro passo é conseguir uma empresa que preste consultoria, porque são muitos detalhes, muitas coisas que tem que implantar na empresa. E se a empresa que está pensando em ter esse certificado nunca passou por isso, ela não vai conseguir sozinha. Eu sei disso porque nós, desde o início, estamos com essas 2 empresas parceiras, que é a Luxtria e o Cerado Orgânico, que nos prestaram essa consultoria e tudo eles iam passando. Óbvio, você tem que fazer treinamento, orientar os colaboradores, fazer comunicação visual, fazer planilha, cobrar, e a gente foi vendo os resultados. No início, quando nós olhávamos a planilha, o rejeito, ele era 50%, 60% cada loja. Aí a gente foi cobrando, orientando, e eles começaram a diminuir. Hoje, ao total, a empresa tem 46 lojas e mais da metade todo mês está abaixo dos 10%. E também nós tivemos parceiros que nós contamos com a empresa Duracell e com a Heineken, que nos patrocinaram para conseguir esse certificado, e também eles colocaram coletores de pilhas nas lojas, e eles dão a destinação correta, coletores de recicláveis, que os clientes, a gente incentiva os clientes também a fazer esse trabalho, que eles trazem os recicláveis e é feita a destinação correta. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter as pessoas para estarem te auxiliando desde isso, para você dar os... Excelente, Cleusa. Cortou um pouquinho, me perdoe, viu se eu te interrompi, teve um delay aqui. Não, era isso mesmo. Ótimo, muito bom, viu? Muito bom ouvir isso de vocês, essa dica de ter um apoio especializado, alguém que apoie você nessa jornada, realmente é importante, né? Até porque você mescla com as atividades do dia a dia, os desafios são grandes. Excelente. O que a gente vai fazer agora nesse bloco final, nos minutinhos finais, já estamos próximos de encerrar, mas nós temos algumas perguntas que foram encaminhadas para a gente até antes mesmo do evento, e eu vou selecionar uma pergunta aqui para cada um dos painelistas para saber a opinião deles. De repente, seja uma pergunta que está na mente de vocês aí, possa te ajudar a abrir ainda mais o leque de opções para você dar esse passo tão importante na certificação de lixo zero. Começando com o Matheus aqui. Matheus, uma das perguntas que me chamou a atenção é com relação a dados estatísticos. Tem alguma informação aí sobre o avanço da certificação lixo zero no Brasil? Como é que você está enxergando isso no mercado? Já tem alguns números? Como é que você percebe isso, Matheus? Bom, a gente está trabalhando com a metodologia da Global Zero Waste desde janeiro, né? E a gente aí já tem
mais de 30 certificados aqui no Brasil, e temos aí uns 40 afiliados, né? Na verdade, menos afiliados. Estamos falando de pouco mais de 5 meses, né, Matheus? É muito recente, né? Olha o quanto já evoluiu. E também a gente trabalhava com outra metodologia de lixo zero, diferente, que a gente já tinha mais de 250 certificados aí no Brasil, trabalhando, assim, começou em 2019, mas que começou um trabalho realmente, assim, de comercial, marketing ali, depois de ter validado o processo, foi em 2022, né? Então, mesmo com essa metodologia nova, também tem empresas de muito peso, assim, né? Como a gente tem aqui as duas que estamos acompanhando e diversas outras. Então, e eu acho muito legal porque a gente tem empresa hoje em Porto Velho, em Recife, em Brasília, em Minas, tem no Pará, enfim, agora entrando, né, a Caixa Econômica Federal também, em Brasília, com seus prédios. Então, a gente vê setores totalmente diferentes, né, indústria química, né, com supermercado, banco, tem, né, do lado de Porto Velho, a Unidar, que é uma usina gigantesca de ventos, né, de eólica. E, então, assim, todo mundo, a gente vê muitos setores, Brasil inteiro, assim, a gente está com clientes aí em todo o Brasil, então eu vejo uma boa perspectiva, assim, e justamente esse entendimento de que essa metodologia, esse sistema, né, esse formato pode cooperar de transformar a gestão de resíduos, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo principal, né? Muito bom, Matheus. Excelente. E quem está entrando agora nesse início, que já está bem veloz, já sai na frente, né? Já fica com um diferencial para os demais. Então, parabéns para as empresas que já tomaram essa decisão. O Emílio, eu fiquei curioso aqui com uma pergunta, vou fazer como se fosse minha mesmo, hein? Porque eu tenho certeza que tem auditores aqui nossos assistindo ou que vão assistir depois do evento, e também profissionais de mercado. A pergunta é, como que os auditores são preparados para esse tipo de certificação específica? Não tem um curso de auditor líder para lixo zero. Tem, Emílio? Como é que funciona isso? Então, o critério principal é um auditor que tenha já uma qualificação em uma ISO, principalmente a ISO 14001, né, que já é uma norma que traz uma bagagem aí, né, próxima, né, ao sistema de gestão lixo zero. E a experiência é fundamental em qualquer qualificação de auditor, né? Mas tem sim um treinamento, né, que é passado pelas Zeros, né? Então, os nossos auditores que passaram por uma qualificação, onde conheceram, né, a norma e os princípios, né, do sistema de gestão, e a partir daí, sim, passaram a auditar, né? A questão auditora é muito delicada, né, até porque o nosso trabalho depende da visão deles, né? E padronizar conceito, né, e avaliações é muito complicado em qualquer sistema de gestão, né? Mas a gente tem esse esforço para manter os auditores aí sempre atualizados, né, em relação ao mercado de auditoria e tudo mais, e não foi diferente com o lixo zero, né? Então, mas a capacitação veio a partir da orientação das Zeros, né, na figura do Matheus, principalmente, aí, que foi o instrutor aí para os nossos auditores, né? Excelente, Emílio. Muito obrigado. E aí, com você, Duane, pensando aqui no que tudo que você comentou aí do processo, né, os desafios e também já benefícios percebidos, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que fala do papel da alta liderança no sucesso desse processo até aqui. Porque não é algo que dá para fazer simplesmente sozinho, um ou outro só comprar a ideia. Eu imagino que deva vir de cima para baixo. Não é assim que funciona, Duane? Fala um pouquinho para a gente. Claro, claro. Acho que primeiro a gente volta lá atrás, quando a gente começa a discutir isso e começa a ver as lentes que a gente tem ali, lentes de sustentabilidade dentro do nosso corporativo e dentro do ESG, assim, um pouco voltado para isso tudo. Eu acho que para o tema de gestão de resíduos, assim, até para a alta liderança era um tema muito novo, né? Assim, o conceito mudar isso, né? Porque tudo antes era lixo, né? Então, assim, para todo mundo. E você trazer isso e
todo mundo acreditar nessa mudança é uma coisa, realmente é uma mudança de comportamento, de mentalidade como um todo. E da Petronas foi bem interessante porque todo mundo abraçou muito a ideia. Quando se apresenta um projeto novo, as pessoas acreditam, você vê aquele horizonte de sucesso, é bem legal, e a gente trabalhou muito para isso. A liderança, eu acho que quando a gente é certificado, assim, acho que em todas as certificações, a primeira coisa que a gente quer fazer é levantar esse troféu, né? É como se fosse um troféu, é o reconhecimento de tudo que você fez. E hoje em dia todo mundo compra muito essa ideia, todo mundo é um guardião da sustentabilidade, da certificação e de todas as métricas que a gente precisa, né? Porque a certificação é realmente um processo longínquo, muito exaustivo, mas que traz uma padronização para os nossos sistemas. Eu acho que isso aí é interessantíssimo. Completando o Emílio aí, só abraçando isso tudo, o auditor, a experiência do auditor faz muita diferença nesse processo de certificação. É um papel fundamental, esse treinamento e realmente a padronização e entendimento dele com o que ele está fazendo. É realmente necessário e a gente não deixa de aprender, a gente aprende o tempo todo. Eu acho que essa última certificação para a gente foi realmente um aprendizado de padronização de todo o trabalho que a gente tem feito. É glorioso, assim. A gente percebe isso na sua fala, viu, Duane? A gente percebe que de coração, a gente percebe o sentimento, né? Aquele senso de realização e orgulho, né? Da conquista realizada que vai além do selo, né? Tá, a gente já falou sobre isso. Parabéns, viu? Muito bom ouvir o seu depoimento, que é praticamente um testemunho. Muito obrigado. E aí, agora conversando ali com o Pedro e com a Cleusa, uma das perguntas que me chamaram a atenção, que a Big Box aí podia falar da experiência, era o que vocês fariam diferente se tivesse que começar o processo de novo, novamente, com esse aprendizado, até para ajudar outras empresas. Nós já falamos dos erros, mas algo que não chega a ser um erro, mas que talvez você faria diferente. O que vem à mente de vocês? Boa. Porque a gente teria investido em visibilidade com uma antecedência, porque ali é um trabalho custoso. Não vou mentir que aumenta custo. Antes você Tem um tinha uma investimento coleta, envolvido, né? antes você tinha uma coleta por loja, com todos os resíduos misturados, agora você tem 4. Então, vai aumentar o investimento. Então, como o projeto precisa ser sustentável financeiramente, até para aprovar com a presidência, com a diretoria, tem que ter um plano de visibilidade, de marketing. Então, por exemplo, fazer eventos para que você possa coletar patrocinadores ou apoiadores que possam meio que te ajudar a bancar esse projeto com a visibilidade. A gente demorou um pouco a fazer isso. E a Cleusa vai trazer a parte de documentação, né, Cleusa? Muito bom. Eu acredito que a documentação foi uma falha grande nossa. Como eu falei, a gente sabia falar, sabia do tema todo, mas não estava documentado. Então, eu acredito que se fosse iniciar novamente, nós ia focar mais nisso, desde o início, documentar tudo. Legal, obrigado, Cleusa. O que você falou, Pedro, achei muito interessante, até porque nós vivemos uma época onde o storytelling tem engajado demais, né? Quando você conta uma história, você envolve as pessoas nessa história, você costuma ter um resultado muito positivo. Então, fica aí uma dica importantíssima aí do Pedro, da Cleusa, da Big Box, para quem for começar esse processo, aproveita e conta a história, documenta isso desde o início, coloquem nas redes sociais para a gente acompanhar a jornada de vocês, falando dos desafios, né, de tudo que aconteceu. Olha, eu não sei vocês, mas eu aprendi muito, né? Eu achei o evento bastante esclarecedor, por mais que eu sabia um pouco do conteúdo aqui, com o roteiro e toda a preparação que a gente teve, mas as respostas, né, dos painelistas foram impressionantes, abriram muito minha mente, eu espero que tenha ajudado vocês também. Então, agradeço muito a participação de todos vocês, reforço a importância de a gente continuar debatendo esse tema, o quanto foi enriquecedor aqui essa noite, mas não parar por aqui.
Se de repente a sua pergunta, a sua dúvida não foi respondida, a gente já passou um pouco do horário aí, um pouco muito, 20 minutos a mais do que tínhamos programado, mas se não foi respondida, manda um e-mail para a gente, ou acha a gente lá nas redes sociais, é muito fácil achar as nossas redes, tanto das nossas empresas aqui, de cada painelista, a gente vai encaminhar para vocês também, por e-mail, deixar claro lá nas nossas redes sociais como entrar em contato, também conversar mais com o Duaner, com o Pedro, com a Cleusa, né, com o Emílio, comigo, a gente está sempre à disposição de vocês. Não deixem também de participar, né, dando aí seus comentários, evoluindo, a gente está sempre à disposição. Desejo aí um excelente restante de noite para vocês e até uma próxima, viu? De coração, muito obrigado, fico feliz com a presença de todos e um sucesso. Até a próxima, prazer vê-los. Valeu, Rossano, parabéns Obrigado, pela Rossano. condução aí. Obrigado aí, gente. Tamo junto. Abraço, sucesso. Obrigado, boa noite. Excelente Obrigado. noite. Abraço, tchau.